Amados, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, estava tranquilo, estava calmo, e de um momento para o outro, um vendaval começa a soprar, as ondas do mar ficam agitadas, e isso enche os discípulos que ali estavam no barco de preocupação, pois de um momento para o outro, o clima mudou, vento, ondas, e eles ficaram com medo do barco fazer água e afundar. Uma preocupação. Da mesma forma a nossa vida. Muitas vezes as coisas estão calmas, estão tranquilas, e de um momento para o outro surge um problema. O vendaval sopra, as ondas se levantam, e a nossa vida começa como que o barquinho a fazer água. Se enche de tristeza, de amargura, de medo, de preocupação, de dúvidas. É assim a nossa vida. E nós, olhando para as Escrituras, nós podemos nos lembrar de uma pergunta que foi feita quando São Tiago diz: o que é a nossa vida? A nossa vida é como vapor, é como a nuvem, que de um momento para o outro se dissipa. As coisas acontecem rapidamente, a nossa vida passa rapidamente. E também os problemas acontecem quando a gente menos espera. E normalmente quando acontece, quase sempre, nós nos entristecemos, nós ficamos ali como que preocupados, e quase sempre esquecemos que quem está ali perto de nós, quem está ali bem juntinho do nosso coração, quem está ali no barquinho, é a pessoa bendita de Jesus. Pois Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus estava ali no barco, e os discípulos ficaram preocupados, apavorados, e correm, passa algum tempo, aí ele falou: mas o mestre está aqui. E daí então eles foram até Jesus, despertaram: Senhor, desperta, senão nós vamos perecer. Não sei quanto tempo demoraram. Normalmente o ser humano, ele busca todas as alternativas, e por último ele busca Deus. Devia ser o contrário. Diante de uma situação, diante de uma emergência, diante de um problema, diante de uma dificuldade, a primeira coisa é olhar para o céu, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não por último. Normalmente nós seres humanos somos assim. Buscamos por nossos meios, por nossas forças, deixamos o nosso coração se entristecer, deixamos a nossa alma ficar amargurada, e por fim nós vamos nos lembrar de buscar a Deus. Quando devia ser o contrário. Primeira coisa a fazer: dobrar o joelho, invocar o nome do Senhor. Foi Ele quem disse: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então a primeira coisa, diante de uma situação, diante de uma tempestade, diante do vendaval, quando o mar da vida começa a ficar agitado, é dobrar o joelho, é invocar aquele que pode abrir a porta, consolar, confortar, nos orientar, nos dirigir, nos livrar de todo o mal.
Foi aí então que eles despertam Jesus, e Jesus olha para eles e fala: homens de pouca fé. O Senhor, Ele quer encontrar fé no nosso coração. Ele não se agrada da incredulidade. Ele não se agrada quando a pessoa enche o seu coração de dúvida ou de indiferença. O Senhor se agrada quando encontra fé. Você se lembra quando Ele disse para a mulher hemorrágica: a tua fé te salvou. Grande é a tua fé. Ele se alegra quando Ele encontra fé no nosso coração. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É aquele ouvir e crer. É aquele ouvir e guardar no coração. É isso que gera fé. E isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que Ele dá o galardão, que Ele dá a recompensa aos filhos que lhe pedem. Aos filhos que lhe pedem. Então, o Senhor repreende o vendaval. Vento, aquieta-te. O mar se acalma, houve bonança. Foi Jesus ali vivo. Despertaram Jesus, que estava dormindo no barquinho. Jesus não pode estar adormecido na nossa vida. A nossa fé tem que estar bem viva, sempre louvando, glorificando, abrindo os nossos lábios, confessando que Ele é o Senhor da nossa vida. Buscar a sua presença, enquanto nós podemos achar, invocar enquanto Ele está perto. Olha que coisa tremenda, o profeta Isaías fala isso: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todos nós temos acesso ao Senhor, podemos invocar, porque Ele não está distante, Ele não está longe no céu, não está retido na terra, mas Ele está vivo, Ele vive e vive por toda a eternidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E Ele acalmou a tempestade. E ali o vento se aquietou, o mar se acalmou e houve bonança. Sempre que nós estivermos enfrentando tempestades na nossa vida, seja no lar, seja no trabalho, seja onde estivermos, seja na família, seja com nossa própria vida, seja doença, seja problema, seja o que for, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ora, aquele que nós servimos não dorme, está vivo, vivo. Ele está no céu, mas está ao nosso lado, através do Espírito Santo. Pela fé, gente. Eu fico aqui imaginando a fé de Noé, quando o Senhor fala para ele construir uma arca. Todos duvidavam, ninguém cria, mas ele creu. E pela sua fé, Noé e sua família foram salvos. Eu fico aqui imaginando Deus chamando Abraão. Abraão morava lá na Caldeia, na cidade de Ur. Deus fala: deixa a tua casa, a tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, vou te engrandecer tremendamente, tu serás uma bênção, tu serás tão numeroso como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão tinha aproximadamente 68 anos quando ele sai da Caldeia, sai da cidade de Ur e anda com um peregrino rumo a uma terra que Deus ia mostrar. Os anos se passaram. Abraão já estava com 90 anos de idade, ou melhor, com 100 anos de idade, e ainda não tinha um filho. Sara, sua mulher, tinha 90 anos, e Deus havia dito: você vai ser numeroso, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas ele já estava com 100 anos,
Sara com 90. Teve um momento que ele quis esmorecer, estava na sua tenda pensando, triste, mas ele tinha promessa. Deus fala: sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. É impossível, não tem como contar. Assim será o seu povo, a sua descendência. E novamente a fé de Abraão se acende. E com 100 anos, Sara com 90 anos, se torna mãe de uma criança, Isaac. E Isaac gera Jacó. Jacó gera as 12 tribos, que veio ser os filhos de Israel, filhos de Jacó. E se multiplicou. E realmente hoje, essa promessa se cumpre na nossa vida. Nós também somos da descendência de Abraão pela fé. Então a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara e de Abraão. As promessas que Deus tem para a sua vida também são promessas grandiosas. Sempre que você buscar, você vai encontrar. Sempre que você pedir, você vai receber. Sempre que você bater, a porta vai se abrir. É aquele Deus que vai passar com você pelo fogo e você não vai se queimar. É aquele Deus que vai passar com você pelas águas e você não vai se afogar. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Vamos lá para o próprio livro de Hebreus. Abel, ele agradou a Deus pela fé quando fez a sua oferta. E aquela oferta até hoje tem voz lá no céu. Se você ler esse texto que nós lemos, está no versículo 6. O versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha a fé que moveu o coração de Abel, tremenda, a sua oferta, até hoje, a Bíblia fala que ela tem voz lá no céu. Então, quando você age por fé, quando você coloca a sua fé no Senhor, o mesmo Senhor que diz que a fé tem um poder extraordinário. Se você falar este monte, precipita-te no mar e não duvidar, assim acontecerá. O poder da fé é tremendo, porque por isso nós falamos, a fé remove montanhas. E essa muralha que está diante de você, esse problema que você está enfrentando, durante essa campanha derrubando as muralhas, você vai ver Deus fazer maravilhas. Da mesma forma que Ele derrubou as muralhas de Jericó, Ele vai derrubar as muralhas que estão diante de você, te atrapalhando, deixando você preocupado, muitas vezes entristecendo, arrancando lágrimas. Uma coisa certa: as muralhas vão cair e você vai ter uma grande vitória, vai conquistar uma grande vitória, porque a fé tem esse poder extraordinário. A fé agrada a Deus e Deus dá recompensa para aqueles que o buscam. Quantos de vocês têm essa fé na palavra de Deus, que Deus vai te dar a bênção? Levante a mão para o céu, diga glória a Deus, digam aleluia. Coloque-se em pé e vamos orar em nome de Jesus neste momento. Coloque